Olá, empreendedores! Esse é o 17º episódio da série Empreendedores que Fizeram História. Se você não assistiu os anteriores, não tem problema. Eu vou deixar o link aqui do episódio anterior e no final eu vou deixar o link da playlist, ok? Hoje falaremos de William Henry Gates III, mais conhecido como Bill Gates. O empreendedor e empresário Bill Gates fundou, com seu amigo Paul Allen, a maior empresa de softwares do mundo, a Microsoft, por meio de inovações tecnológicas, estratégia de negócio aguçada e táticas de competitividade agressivas. Neste processo, Bill Gates se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Em fevereiro de 2014, Bill Gates anunciou que estava deixando o cargo de presidente da Microsoft para se concentrar nos trabalhos de caridade da sua fundação Bill e Melinda Gates. Meu nome é Alex Pimenta, do Faturando Mais, e hoje nós vamos falar de Bill Gates, mas depois da vinheta. Antes disso, aproveite a vinheta e curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Até mais! Gates nasceu William Henry Gates III em 28 de outubro de 1955 em Seattle, Washington. Gates cresceu em uma família de classe média alta com suas irmãs, a mais velha Christine e a mais nova Libby. Seu pai, William H. Gates Sr., era um promissor, porém tímido estudante de direito quando conheceu sua futura esposa, Mary Maxwell. Ela era uma estudante atlética e extrovertida da Universidade de Washington, ativamente envolvida e liderando assuntos estudantis. A atmosfera da família Gates era calorosa e próxima, e as três crianças eram encorajadas a serem competitivas e buscarem sempre a excelência. Gates mostrou seus primeiros sinais de competitividade ao coordenar jogos familiares em sua casa de verão em Puget Sound. Ele também gostava de jogar jogos de tabuleiro. O Risk era seu favorito, mas ele se destacava mesmo era em banco imobiliário. Gates foi um leitor voraz quando criança, passando muitas horas estudando livros de referência como a enciclopédia. Por volta dos 11 ou 12 anos, os pais de Gates começaram a se preocupar com seu comportamento. Ele estava indo bem na escola, mas às vezes ele parecia entediado e retraído, e seus pais temiam que ele virasse um solitário. Embora acreditassem firmemente na educação pública, quando Gates fez 13 anos, seus pais o matricularam na escola preparatória exclusiva de Seattle, Lakeside. Ele foi bem em quase todas as matérias, se destacando principalmente em matemática e ciência, mas também em teatro e inglês. Enquanto estava na Lakeside School, uma empresa de informática de Seattle se ofereceu para dar um tempo aos alunos para conhecer informática. O Clube das Mães usou o dinheiro das vendas de remédio para comprar um terminal de teletipo para os alunos. Gates ficou fascinado com o que um computador poderia fazer e passava a maior parte de seus tempos livres trabalhando no terminal. Ele escreveu um programa, Jogo da Velha, na linguagem de programação BASIC, que permitia o usuário jogar contra o computador. Gates se formou em Lakeside em 1973. Ele acertou 1.590 pontos dos 1.600 do teste SAT da faculdade, uma façanha intelectual que ele se gabou durante muitos anos ao se apresentar para outra pessoa. Gates se matriculou em Harvard em 1973, originalmente pensando em seguir a carreira como advogado. Para desgosto de seus pais, Gates largou a faculdade em 1975 para prosseguir com seu negócio, a Microsoft, com seu sócio Allen. Gates passava a maior parte do seu tempo no laboratório do que nas aulas. Gates passava mais tempo no laboratório de informática do que nas aulas. Ele realmente não tinha um regime de estudo. Ele dormia poucas horas antes, se preparava para o teste e passava com uma nota razoável. Gates conheceu Paul Allen, que era 2 anos mais velho, no ensino médio na Lakeside School. Os dois se tornaram amigos rapidamente, unindo-se pelo seu entusiasmo comum pelos computadores. Allen era reservado e tímido. Gates era agressivo e muitas vezes combativo. Apesar de suas diferenças, Allen e Gates passavam a maior parte de seu tempo livre trabalhando em programas.
Ocasionalmente os dois discordavam e discutiam quem estava certo e quem deveria comandar o laboratório de informática. Em uma ocasião, a discussão chegou a um ponto em que Allen expulsou Gates do laboratório de informática. A certa altura, Gates e Allen tiveram seus acessos ao computador da escola revogados por aproveitar falhas do software para conseguir mais tempo na empresa que os fornecia. Após o período de punição, eles foram autorizados a voltar ao laboratório de informática quando se ofereceram para depurar o programa e tirar as falhas. Durante esse tempo, Gates desenvolveu um programa de folha de pagamento para a empresa que os meninos invadiram e um programa de agendamento para a escola. Em 1970, aos 15 anos, Gates e Allen abriram um negócio juntos, o Trayfield Date, um programa de computador que monitorava os padrões de tráfego em Seattle. Gates e Allen queriam abrir sua própria empresa, mas os pais de Gates queriam que ele fosse para a faculdade e se tornasse um advogado. Allen foi para a Washington State University, enquanto Gates foi para Harvard, embora os dois mantessem contato. Depois de frequentar a faculdade por 2 anos, Allen largou os estudos e mudou-se para Boston, Massachusetts, para trabalhar na empresa Honeywell. Nessa época, ele mostrou para Gates uma edição da revista Popular Electronics que tinha um artigo sobre um kit de mini-computador Altair 8800. Os dois jovens ficaram fascinados com as possibilidades que esse computador poderia trazer para o mundo da computação pessoal. O Altair foi feito por uma pequena empresa em Albuquerque, Novo México, chamada Micro Instruments Telemetry Systems, SMITS. Gates e Allen contataram a empresa declarando que estavam trabalhando em um programa BASIC para rodar nos computadores Altair. Na realidade, eles não tinham um Altair para trabalhar e nem um código para executar. Eles estavam interessados em saber se o MITS precisava de alguém para desenvolver o software. MITS foi, e seu presidente Ed Roberts pediu aos meninos que demonstrassem o programa. Gates e Allen se atrapalharam e passaram os 2 meses seguintes escrevendo o software BASIC no laboratório de informática de Harvard. Allen viajou para Albuquerque para apresentar o programa ao MITS, sem nunca ter rodado esse programa testado em um computador Altair. Pois bem, funcionou perfeitamente. Allen foi contratado pelo MITS e Gates logo largou Harvard para se juntar a ele e juntos fundaram a Microsoft. Em 1975, Gates e Allen fundaram a Microsoft com o IFI, uma mistura de microcomputador com software. Eles eliminaram o IFI um ano depois. Allen permaneceu na Microsoft até 1983, quando foi diagnosticado com a doença de Hodgkin. Embora seu câncer tenha regredido depois de 1 ano com tratamento intensivo, Allen pediu demissão da empresa. Existem alguns rumores sobre o verdadeiro motivo pelo qual Allen deixou a Microsoft. Alguns dizem que Gates o empurrou para fora, mas muitos dizem que foi uma experiência de mudança de vida para Allen, e ele viu que havia outras oportunidades pela qual deveria investir seu tempo. O primeiro produto da empresa foi o software BASIC, que rodava nos computadores Altair. No início nem tudo foi um mar de rosas. Embora o programa de software BASIC para computadores Altair rendesse royalties, não estava atendendo suas despesas gerais. De acordo com relatos posteriores de Gates, apenas 10% das pessoas que executavam o programa BASIC no computador Altair realmente pagavam por ele. O programa BASIC da Microsoft era popular entre os entusiastas de informática, que obtinham cópias de pré-comercialização, reproduziam e distribuíam gratuitamente. Naquela época, muitos entusiastas dos computadores pessoais não estavam interessados no dinheiro. Eles viram facilidade na reprodução e distribuição do software e compartilhavam com os amigos que também eram entusiastas por computadores pessoais. Gates pensava de forma diferente. Ele via a distribuição de softwares como roubo, principalmente quando o software era criado para ser vendido. Em fevereiro de 1976, Gates escreveu uma carta aberta aos entusiastas do computador, dizendo que a distribuição contínua de software sem pagar impedia que bons softwares fossem escritos. Em essência, a pirataria desencorajava desenvolvedores de investir tempo e dinheiro em bons softwares. A carta não era conhecida pelos entusiastas de computador, mas Gates manteve suas crenças e usaria a ameaça de inovação quando confrontado com acusações de práticas comerciais injustas.
Gates tinha um relacionamento amargo com o presidente do MITS, Ed Roberts, muitas vezes resultando em brigas e gritos. O combativo Gates entrou em confronto com Roberts no desenvolvimento de softwares e na direção dos negócios. Em 1977, Roberts vendeu o MITS para uma outra empresa de informática e voltou para a Geórgia para entrar na faculdade de medicina e se tornar médico. Gates e Allen estavam por conta própria. A dupla teve que processar os novos proprietários do Amit para reter os direitos de softwares que desenvolveram para o Altair. A Microsoft escreveu softwares de diferentes formatos para empresas de informática e no início de 1979, Gates transferiu a empresa para Bellevue, Washington, a leste de Seattle. Gates está feliz por estar de volta em casa, no noroeste do Pacífico, e se dedicou ao trabalho. Todos os 25 funcionários tinham grandes responsabilidades em todos os aspectos da operação: desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de negócios e marketing. Embora a empresa tenha começado com péssimas condições, em 1979 a Microsoft estava faturando cerca de 2,5 milhões de dólares. Aos 23 anos, Gates se colocou como chefe da empresa. Com sua perspicácia para o desenvolvimento de softwares e um grande senso de negócios, ele liderou a empresa e trabalhou como seu porta-voz. Gates revisava pessoalmente cada linha de código que a empresa distribuía e reescrevia se fosse necessário. À medida que a indústria de microcomputadores crescia, com a Apple, Intel e IBM desenvolvendo hardware e componentes, Gates estava continuamente na estrada promovendo os méritos dos aplicativos e softwares da Microsoft. Ele costumava levar sua mãe com ele. Mary era altamente respeitada e conectada com sua participação em vários conselhos corporativos, incluindo a IBM. Foi por meio de Mary que Gates conheceu o CEO da IBM. Em novembro de 1980, a IBM procurava alguém que desenvolvesse o software de operação do seu sistema para um novo computador pessoal, PC, e abordou a Microsoft. Reza a lenda que na primeira reunião alguém da IBM confundiu Gates com um assistente de escritório e lhe pediu que trouxesse um café. Gates parecia muito jovem, mas rapidamente impressionou a IBM, convencendo-os de que sua empresa poderia atender às suas necessidades. O único problema é que a Microsoft nunca havia desenvolvido um programa de operações básicas para os novos computadores da IBM. Para não ter problemas, Gates comprou um sistema operacional que foi desenvolvido para rodar em computadores parecidos com o PC da IBM. Ele fez um acordo com o desenvolvedor de software, tornando a Microsoft o agente de distribuição exclusivo e, mais tarde, proprietário total do software. Posteriormente, a empresa processou Bill Gates por reter informações importantes. A Microsoft fez um acordo por fora dos tribunais por uma quantia não revelada, mas nem Gates nem a Microsoft admitiram algum delito. Ele entregou uma taxa de $50 mil, o mesmo preço que pagou pelo software em sua forma original. A IBM queria comprar o código-fonte, dizendo ter fornecido informações para desenvolvimento do sistema operacional. Gates recusou. Em vez disso, propôs que a IBM pagasse taxa de licenciamento por cópia vendida nos seus computadores. Isso permitiu à Microsoft licenciar seu software MS-DOS para todos os outros fabricantes de PC, caso outras empresas clonassem o IBM PC, o que logo o fizeram. A Microsoft também desenvolveu um software chamado SoftCard, que permitiu que o Microsoft Basic operasse em máquinas Apple II. Após o desenvolvimento do software para a IBM entre 1979 e 81, o crescimento da Microsoft explodiu. A equipe aumentou de 25 para 128 funcionários e a receita disparou de 2,5 milhões para 16 milhões de dólares. Em meados de 1981, Allen e Gates incorporaram a Microsoft. E Gates foi nomeado presidente e presidente do conselho. Allen foi nomeado vice-presidente executivo. Em 1983, a Microsoft estava se tornando global, com escritórios na Grã-Bretanha e no Japão. Estima-se que 30% de todos os computadores no mundo rodam com seu software. Embora a rivalidade seja lenda, a Microsoft e a Apple compartilharam várias de suas primeiras inovações. Em 1981, a Apple, liderada por Steve Jobs, convidou a Microsoft para desenvolver juntas um software para o novo Macintosh. Em 1981, a Apple, na época liderada por Steve Jobs,
convidou a Microsoft para ajudar no desenvolvimento de software para o Macintosh. Alguns desenvolvedores da Microsoft estiveram envolvidos no desenvolvimento de aplicativos da Microsoft para Macintosh. Foi por meio desse compartilhamento que a Microsoft desenvolveu o Windows, um sistema que utilizava o mouse para operações e apresentava textos e imagens. Isso era muito diferente do MS-DOS, que era baseado em tela e teclado, e exibia na tela a formatação do texto como código e não como realmente seria impresso. Gates reconheceu rapidamente o que esse tipo de software poderia representar para o MS-DOS e a Microsoft no geral. Para o público não técnico, que era a maioria dos compradores de computador, as imagens gráficas do software VisiCore, concorrente usado nos hardwares Macintosh, era muito mais fácil para o usuário usar. Gates anunciou numa campanha publicitária que um novo sistema operacional da Microsoft estava sendo desenvolvido com interface gráfica. Ele se chamaria Windows e seria compatível com todos os softwares já desenvolvidos para MS-DOS. O anúncio foi um blefe, já que a Microsoft não tinha esse programa em desenvolvimento. Como tática de marketing, era pura genialidade. Quase 30% do mercado de computador estava usando MS-DOS e esperaria pelo Windows, ao invés de trocar por outro sistema. Sem pessoas dispostas a mudar o formato de sistema, os desenvolvedores não estavam dispostos a desenvolver novos programas para o VisiCore. E no início de 1985 ele perdeu força. Em novembro de 1985, quase 2 anos após seu anúncio, Gates e a Microsoft lançaram o Windows. Visualmente, o sistema Windows era muito parecido, era semelhante ao sistema VisiCore para Macintosh que a Apple Computer Corporation havia introduzido 2 anos antes. A Apple já havia dado à Microsoft acesso total à sua tecnologia enquanto desenvolviam programas Microsoft compatíveis com computadores Apple. Gates aconselhou a Apple a licenciar seu software, mas eles ignoraram o conselho. Eles estavam mais interessados em vender computadores. Mais uma vez, Gates se aproveitou o máximo da situação e criou o software muito semelhante ao do Macintosh. A Apple ameaçou processar a Microsoft e a Microsoft retaliou, dizendo que atrasaria os softwares da Microsoft compatíveis com o Macintosh. No final, a Microsoft prevaleceu nos tribunais. Isso poderia provar que, embora houvesse semelhanças na forma como os dois sistemas operavam, cada função individualmente era distintamente diferente. Apesar do sucesso da Microsoft, Gates nunca se sentiu totalmente seguro. Sempre controlando a competição por cima do ombro, Gates desenvolveu uma energia incandescente e um espírito competitivo. Um assistente de Gates relatou que chegou cedo ao escritório e encontrou alguém dormindo debaixo da mesa. Ela pensou em chamar o segurança ou a polícia, até descobrir que era Gates. A inteligência de Gates permitiu que ele visse todos os lados da indústria de software, desde o desenvolvimento de produtos até a estratégia corporativa. Ao analisar qualquer movimento, ele desenvolveu o perfil de todos os aspectos possíveis e os examinou, fazendo perguntas sobre tudo o que poderia acontecer. Ele esperava que todos na empresa tivessem a mesma dedicação. Seu estilo de gerenciamento de confronto se tornou uma lenda, pois ele desafiava os funcionários e suas ideias a manter o processo criativo em andamento. Um apresentador despreparado poderia ouvir: "Essa é a coisa mais estúpida que já ouvi", de Gates. Isso foi muito um teste de rigor aos funcionários quanto à paixão de Gates à empresa. Ele estava constantemente verificando se as pessoas ao seu redor estavam convencidas de suas ideias. Fora da empresa, Gates estava ganhando a reputação de concorrente implacável. Várias empresas de tecnologias lideradas pela IBM estavam desenvolvendo seu próprio sistema operacional, o OS/2, para substituir o MS-DOS. Ao invés de ceder à pressão, Gates avançou com o Windows, melhorando sua operação e expandindo o uso. Em 1989, a Microsoft lançou o Microsoft Word, que agrupava aplicativos de produtividade de escritório como Word e Excel e seria compatível com todos os sistemas operacionais da Microsoft. Os sistemas não eram tão facilmente compatíveis com o OS/2. A nova versão do Windows vendeu 100 mil cópias em 2 semanas e o OS/2 logo desapareceu. Isso deixou a Microsoft
com o monopólio virtual dos sistemas operacionais para PC. Logo, a Federal Trade Commission começou a investigar a Microsoft por práticas comerciais injustas. Ao longo da década de 1990, a Microsoft enfrentou várias investigações da Federal Trade Commission e do Departamento de Justiça. Algumas alegações são de que a Microsoft fez acordos injustos com fabricantes que instalaram o sistema operacional Windows em seus computadores. Outras acusações envolvem que a Microsoft forçava os fabricantes de computador a instalar o Internet Explorer como condição de venderem seus computadores com o Microsoft Windows. Em um ponto, a Microsoft enfrentou a ameaça da separação de suas duas divisões, desenvolvimento de sistema operacional e desenvolvimento de aplicativos. A Microsoft se defendeu relembrando as batalhas de Gates contra a pirataria e proclamando que tais restrições eram uma ameaça à inovação. Por fim, a Microsoft conseguiu um acordo com o governo federal para evitar o rompimento. Por tudo isso, Gates encontrou maneiras de desviar a pressão com comerciais leves e participações em feiras de informática, por os quais posou como os POC de Star Trek. Gates continuou a dirigir a Microsoft e resistir às investigações federais durante a década de 90. Em 2000, Gates deixou as operações do dia a dia da Microsoft, transferindo o cargo de CEO para o colega de faculdade Steve Ballmer, que estava na Microsoft desde 1980. Gates se posicionou como arquiteto de software para se concentrar no que para ele era o lado apaixonante do negócio, embora ainda participasse como presidente do conselho. Em 2006, Gates anunciou seu afastamento integral de todas as operações da Microsoft para se dedicar com mais qualidade à fundação. Seu último dia completo na Microsoft foi em 27 de junho de 2008. Em fevereiro de 2014, Gates deixou o cargo de presidente do conselho para assumir o cargo de consultor de tecnologia. Steve Ballmer, CEO de longa data da Microsoft, foi substituído por Satya Nadella, de 46 anos. Em 1987, uma gerente de produtos de 23 anos chamada Melinda French chamou a atenção de Gates, então com 32 anos. A brilhante e organizada Melinda era a combinação perfeita para Gates. Com o tempo, seu relacionamento foi amadurecendo à medida que descobriram uma conexão íntima e intelectual. Em 1º de janeiro de 1994, Melinda e Gates se casaram no Havaí. Após a morte devastadora de sua mãe por câncer de mama, meses depois de seu casamento, eles tiraram uma folga em 1995 para viajar e obter uma nova perspectiva da vida e do mundo. Em 1996, sua primeira filha, Jennifer, nasceu. O filho deles, Rory, nasceu em 1999. E uma segunda menina, Phoebe, chegou em 2002. O casal anunciou o fim do casamento em maio de 2021. Em 1986, Gates abriu o capital da Microsoft com a oferta inicial de $21 por ação, tornando-o milionário instantaneamente com 31 anos. Gates detinha 45% das 24,7 milhões de ações da empresa, tornando sua participação na época em torno de 234 milhões dos 520 milhões de dólares da Microsoft. Com o tempo, as ações da Microsoft aumentaram e se dividiram diversas vezes. Em 1987, Gates se tornou bilionário quando as ações alcançaram o valor de 97,5 dólares por ação. Desde então, Gates tem se mantido no topo próximo dele na lista da Forbes das 400 pessoas mais ricas da América. Em 1999, com o preço das ações da Microsoft em alta e se dividindo 8 vezes desde seu IPO, o patrimônio de Gates alcançou 101 bilhões de dólares por um breve período. Em 1997, Gates e sua família se mudaram para uma casa de aproximadamente 17 mil metros quadrados nas margens do Lago Washington. Embora a casa sirva como centro de negócio, ela é considerada muito aconchegante para o casal e seus 3 filhos. Em 1994, Bill e Melinda estabeleceram a fundação William H. Gates, que se dedicava a apoiar a educação a saúde mundial e investimento para famílias de baixa renda em todo o mundo. A organização também aborda questões domésticas, como ajudar estudantes dos Estados Unidos a se prepararem para a faculdade. Com a influência de Melinda,
Bill se interessou em se tornar um líder cívico, seguindo os passos de sua mãe. Estudando o trabalho filantrópico dos titãs da indústria americana, como Andrew Carnegie e John Rockefeller, ele percebeu que tinha a obrigação de doar mais de sua riqueza para a caridade. Em 2000, o casal combinou várias fundações familiares e fez uma contribuição de 28 bilhões de dólares para fundar a Fundação Bill e Melinda Gates. Em 2000, o casal combinou várias fundações familiares e fez uma contribuição de 28 bilhões de dólares para formar a Fundação Bill e Melinda Gates. Nos anos seguintes, o envolvimento de Bill na Fundação Bill e Melinda Gates ocupou muito de seu tempo e ainda mais de seu interesse. Desde que deixou a Microsoft, Gates dedica muito de seu tempo e energia ao trabalho na Fundação Bill e Melinda Gates. Gates também provou ser um empregador inovador quando, nessa época, a fundação anunciou que daria licença de 1 ano remunerado para funcionários que tivessem um bebê ou que adotassem. Em 2017, a fundação lançou o primeiro do que viria a ser seu relatório anual Guarda-Redes, um exame do progresso em várias áreas relacionadas à saúde pública, incluindo mortalidade infantil, desnutrição e HIV. Gates identificou as doenças infecciosas e crônicas como as 2 maiores preocupações de saúde pública a serem abordadas na próxima década. Em abril de 2018, Gates anunciou que estava se juntando ao cofundador do Google, Larry Page, para fornecer 12 milhões de dólares na pesquisa de uma vacina universal contra a gripe. Ele disse que os fundos seriam concedidos em doações de 2 milhões de dólares para esforços individuais que sejam ousados e inovadores, com o objetivo de iniciar testes clínicos até 2021. Embora alguns questionem se 12 milhões de dólares seria suficiente para desencadear qualquer descoberta médica real, outros elogiam as intenções por trás do investimento, enquanto Gates sinalizou que pode haver mais por vir. Se gostou desse episódio e teve muitos insights, escreva nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, mas compartilhe mesmo. Se inscreva no canal para ajudar nós aqui do canal e acione o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Escrevam também o que acharam da jornada de Bill Gates, que é um gênio, fez fortuna construindo a maior empresa de software do mundo e é um filantropo dos melhores. É isso aí, gente. Fico por aqui. Até mais. Até o próximo vídeo.